Muito bom, meninas. Coloquei aqui pra gente 5 ajustes que fazem a mulher responder melhor ao treinamento, que faz com que otimize o resultado dela. E esse trabalho que eu fiz aqui, que eu fiz, foi com base na nossa colega aqui, a Dark deve ser isso, Dark. Então, ela fez um comentário muito interessante, colocando o relato dela, propondo as perguntas dela. E eu falei, cara, aqui desse caldo, desse sal sai um caldo, hein, cara? Vamos dar uma olhada. O primeiro ajuste que você precisa fazer, eu acho que ele é muito importante, vai conectar com isso, o comentário da nossa colega, é que assim, não faça ajustes abruptos. E eu vou explicar. Eu coloquei abruptos, bruscos, sabe aquelas mudanças muito drásticas no seu protocolo que normalmente não funciona. Claro, tô falando para mulheres, entre aspas, normais, mulheres treinadas e tudo mais, mas não atletas, que daí é outro rolê, você entendeu, né? A grande sacada é para mulheres ali que são fitness, que buscam ir para academia, que querem ter um desenvolvimento muscular, e muitas vezes ainda não tem uma certa maturidade muscular. E aí, quando você faz ajustes muito bruscos, assim, tipo, do nada colocou muita comida para gerar hipertrofia, a probabilidade é que ela vá acumular gordura, tanto pelo ambiente hormonal dela, que é mais, tem mais probabilidade, do que também a questão do ciclo menstrual. Então, por exemplo, dentro do ciclo menstrual tem momentos que a mulher já vai ficar mais inchada. Então, se ela está comendo muito a mais nesse período, a probabilidade é que ela vai ficar mais inchada ainda, mais retida ainda. E aí é mais complicado. E por que eu digo isso? Porque a nossa colega aqui, ela fez um comentário muito interessante e ela começa com isso. Ela começa falando exatamente sobre isso. E eu não gosto, tá, de fazer ajustes muito, tipo, do nada caiu muito peso, do nada subiu muito peso. A mulher não responde muito bem a isso. Inclusive até mesmo para perda de peso. Você vai lá e do nada, uma mulher ali, um exemplo, 70, 80 quilos, não sei. Uma mulher que tem sobrepeso, talvez entrando ali no IMC já beirando a obesidade ou um pouquinho acima da obesidade grau 1, grau 2, enfim. E aí você vai lá e corta a comida demais dessa mulher, você tem dois caminhos. O primeiro é que, obviamente, vai ter uma redução de massa magra, o que pode ou não ser um problema, depende das condições clínicas da paciente, mas também, cara, você começa a fazer um cenário de, por exemplo, mais fome, mais dor de cabeça, mais indisposição, e chegado nesse caminho, a probabilidade de fracasso também é gigante, ou seja, de desistir daquele processo. Entende? E aí, olha só que legal que há. Eu vou chamar de Darkio. Darkio comentou aqui. Nossa, mas é uma diferença absurda. Sou uma mulher de 18 anos e treina mais ou menos 4 a 5 anos. Sobre resultados, só vim ter resultados visíveis agora. Só que agora presta atenção nisso daqui, ó. Comecei com 55 quilos e hoje estou com 68. Cara, isso aqui é muita coisa, cara. Basicamente são 13 quilos aqui, salvo engano da minha matemática, mas isso, 55. Exatamente, são 13 quilos, cara. É bastante coisa. Porém, no último mês eu resolvi focar em emagrecimento. Estava com 60, ou seja, então ela saiu de 68 para 60. Não estava bebendo água direito e não estava comendo direito. É interessante entender isso daqui, porque como é que consegue ter essa perda de peso? Eu não sei se ela chegou nessa perda de peso de menos 8 quilos aqui, relacionando a não estar no plano certinho, tipo, sem comer direito, sem estar bebendo direito. Mas supondo que ela chegou nos 60 quilos e não estava comendo direito nem bebendo direito, bebendo água direito. Comecei a tomar bastante água e a partir da semana passada peguei firme na dieta e engordei 8 quilos. Cara, é esse o ponto que eu tô falando para vocês. O corpo ele não responde muito bem, principalmente para a mulher, a essas mudanças muito drásticas. Porque, por exemplo, pelo que eu estou entendendo aqui, foi questão de uma semana ali, ela teve um rebote de 8 quilos. Cara, dificilmente, cara, que nem ela colocou, ó, mas é visível que foi músculo e eu perdi muita gordura. Cara, dificilmente assim, né? Em uma semana, você vai ver uma mulher ganhando 8 quilos de massa muscular ou até mesmo de massa magra. Muito difícil, cara. Muito difícil. Não tem. Cara, sinceramente assim, não sei que ela seja uma pessoa extremamente diferenciada. Também o fator da idade também conta, mas não vou fazer jus aqui, sabe, cara? É muito, muito pouco provável que seja 100% de músculo. Pode ter melhorado físico e tudo mais. Só que olha só que interessante.
mesmo ainda tendo algumas gorduras acumuladas. Então, quando tem uma gordurinha acumulada, a probabilidade de você aumentar esse tecido, né, de gerar hipertrofia nesse tecido adiposo, que a gente não quer, aumentar a gordura ali, que a gente não quer, é muito maior, porque já está instalado. É diferente você pegar uma pessoa que é muito magra, com percentual de gordura extremamente baixo, aí você vai subindo calorias, é mais difícil dele acumular gordura. Normalmente ele vai acumulando mais músculo, retenção ali e tal, vai deixando mais cheio para depois acumular de gordura. Só que se você já tem a gordura, quando incha, parece que já incha ali, sabe? Parece que já vai para o lugar certo. Então, acho pouco provável disso acontecer. Então, cuidado, cara, com esses rebotes, principalmente com 18 anos, cara. Como eu sempre falo, se possível, não engorde. Independente das circunstâncias, se possível, não engorde. Ah, já engordei? Aí vem cá que a gente vai dar um jeito em você. Uma dieta, montar um treino, vou te acompanhar semanalmente na minha consultoria online e a gente vai te levar ao lado B. Mas se eu pego uma mulher de 18 anos e ela quer hipertrofia, muitas vezes o meu trabalho é segurar. Opa, vem cá, calma, não acelera, porque se você acelerar e você ganhar gordura, hoje com 18 anos talvez seja mais fácil de modular o teu corpo, mas daqui a pouco você está com 25, está com 30, daqui a pouco você está com 40. E aí o metabolismo da mulher, você é a mulher com mais idade, pode deixar aqui nos comentários, inclusive, você pode comprovar para mim aqui, ou não, né? Deixa sua opinião aí, seu comentário de fato, se o metabolismo muda depois dos 40. Com todas as mulheres que eu converso e que eu atendo, que são centenas de milhares, todas, não tem uma que não fale assim, pô, Daniel, depois dos 40 a coisa ficou mais difícil. Então, se possível, saia dos 20 para o 40 e não engorde. Beleza. Então, o segundo ponto aqui, ó, nesse caso, quando você está nesse cenário, o segundo ajuste que eu gosto de testar com as minhas meninas é o ciclo de carboidratos. Então, o que é o ciclo de carboidratos? Nada mais é do que dias você comer um pouco mais de carboidratos e dias menos. E aí você pode fazer essa correlação de tipo um dia sim, um dia de carbo alto, um dia de carbo baixo. Isso é extremamente normal. Tem pessoas que podem fazer diferente, tipo 3 dias de carboidrato baixo e um dia de carboidrato alto. Em preparação, por exemplo, para mim sempre respondia muito bem quando eu fazia tipo um volume maior, 4, 5 dias de carbo baixo para um dia de carboidrato alto. E isso você só vai correlacionar com a pessoa. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, nesse caso o homem, que se eu pegar e colocar 2, 3 dias de carbo baixo, ele murcha completamente. Então não faz sentido para ele. Às vezes é melhor trabalhar com mais dias de carbo alto e alguns dias de treino mais leve ou dias de day off, colocar carbo baixo. Então, dias de treino com mais intensidade de carbo alto, dias de treino mais leve ou até mesmo day off, dias de carbo baixo. Mas isso é muito relativo à pessoa. Mas por que eu digo que é uma boa estratégia para você testar? É uma boa estratégia para você testar porque a, a mulher ela já tem uma tendência maior à retenção de líquido. Normal. Principalmente a gente vai falar de TPM daqui a pouco. Em alguns momentos do mês ali ela vai estar mais retidinha. Só que se ela come mais carboidratos, a insulina um pouquinho mais alta, também tem a tendência de gerar mais retenção. Beleza, só que quando a gente está com a insulina um pouquinho mais alta, muito antes, mas muito antes da patologia, da resistência à insulina, que seria diabetes, a gente também pode ter uma baixa sensibilidade à insulina. E essa pessoa que tem uma baixa sensibilidade à insulina, ela não tem uma patologia, ela não é diabética do tipo 2, ela não tem nenhum problema de saúde, mas a gente vê que essa pessoa não responde muito bem ao carbo. Beleza. E aí, quando ela come mais carboidrato, ela fica inchada, como eu falei. No ciclo de carboidrato, a gente consegue melhorar essa sensibilidade à insulina. Bem, como se a gente fosse trabalhar dentro dessa estratégia, poderíamos colocar como mais um ponto aqui, é fazer o cardio, principalmente um cardio em jejum ali. Não quer dizer que você vai perder mais gordura, mas ele pode ter uma vantagem metabólica para também melhorar a tua sensibilidade à insulina. E sempre quando você está com a sensibilidade à insulina boa, normalmente você tem boas respostas no treinamento. Parece que você, quando vai treinar, você coloca o carboidrato no lugar certo. Parece que quando você está com a sensibilidade à insulina tinindo, uma insulina bem baixinha mesmo, parece que quando você come o carboidrato, você fica com o músculo cheio e não com a sensação de inchada, e não com a sensação letárgica, e não com a sensação
sabe, de DAO, assim. Você coloca o carboidrato, entre aspas, no lugar certo, você vê que a pessoa se sente melhor com aquela estratégia, tá? Então, eu faria, com certeza, o ciclo de carboidratos e, obviamente, nesse caso em específico, a Dark, vou chamar de Dark, cara, evita essas oscilações de 8 quilos para cima, 8 quilos para baixo, cara. Mantenha o peso linear ali, ó. Depois que você mantém o peso linear, pô, Dani, cheguei no meu peso. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar na metade aqui, 64 quilos. Dependendo da altura, é um excelente peso. 63, 64 quilos ali. Trava nisso e vai trabalhar a qualidade do treinamento, vai trabalhar a densidade muscular, no caso, né? Tipo, a força, o desenho muscular, o movimento como um todo, vai trabalhar a consolidação daquele grupo muscular, porque não precisa ficar oscilando muito peso para cima ou para baixo. Não, para mim não é uma boa estratégia. Se fosse minha paciente, eu daria esse conselho, justamente por motivos que eu já comentei aqui. Aí o terceiro ponto aqui, ó, olha só que interessante que ela comentou com a gente. Sou uma pessoa extremamente forte, assim para a minha idade, tá? No caso, ela já está falando, para a idade dela, pelo menos é o que os instrutores e meus amigos falam. Mas mesmo quando eu tinha 55 quilos, eu sempre tive essa força. Porém, percebi que dos 55 para os 68 diminuiu bastante. Tipo, de 24 quilos no desenvolvimento, hoje ela só pega 20. De 300 no leg, hoje ela pega 240. E antes eu fazia certo porque eu sempre pedi auxílio. Então, olha só que interessante, não faz sentido, né, cara? Você subir o seu peso consideravelmente, que nem no caso de 55 para 68 são 13 quilos. Cara, não faz sentido você subir 13 quilos e diminuir a tua força. Exceto por um motivo, que é o que eu vou te comentar agora. A recuperação do treinamento, cara. Então, muitas vezes, se você não estiver fazendo uma boa recuperação entre os treinos, há a probabilidade muito grande de que você vai começar a diminuir as suas cargas, mas não é porque você ficou mais fraca, é porque você não está dando tempo de recuperação. Esse tempo de recuperação, eu lembro que quando eu estava lá na faculdade de Educação Física, 2014, 2015, lá para aquelas bolinhas lá, eu falava isso com os professores. Falava, cara, mas e aí, né? Qual que é a recuperação ideal? E eles comentavam, ó, se você conseguir encontrar isso, se você encontrar essa resposta, que seja uma resposta que possa ser dada para geral, você vai ganhar muito dinheiro, cara. Porque, de fato, a gente tem algumas estimativas de tempo de recuperação entre treinamentos e tudo mais, mas isso vai de pessoa para pessoa, vai da intensidade de cada um, vai da questão da recuperação de cada um. Então, normalmente, o que eu sempre comento? Se a pessoa é uma pessoa que não treina tão pesado, a pessoa não tem uma intensidade de treino. E pesado que eu digo não é só necessariamente carga, tá? Mas que ela realmente coloca uma percepção subjetiva de esforço lá no talo, assim, 8, 9, né? De 10 ali, seria 8, 9, até mesmo 10 de 10. Se ela não encontra essa PSE ali, claro, eu prefiro ganhar na frequência de treinamento. Então, eu prefiro que ela treine todos os dias um pouco, que ela consiga se manter frequente treinamento, do que colocar uma intensidade de treino. Aí quando, né, ao contrário, quando ela tá com uma intensidade de treino mais alta, aí eu peço descanso. Mas veja só que interessante. Ontem eu estava atendendo uma paciente, essa paciente muito querida, ela também é seguidora aqui do canal, me conheceu através daqui e hoje eu atendo ela e tudo mais. E ela é uma menina que gosta de treinar pesado e normalmente uma mulher que gosta de treinar pesado é muito difícil fazer ela descansar. Por quê? Porque ela gosta de treinar. Então, essa paciente lá, pô, treina, daí de repente ela tá fazendo um cardiozinho, aí de repente o marido vai pra academia dela, vai de novo. Ah, então eu vou só dar uma caminhada e ela não para. Então, normalmente a pessoa que tem um treino mais intenso são os que me dão mais trabalho de segurar para se recuperar. E eles só se recuperam quando eles entendem isso daqui, tipo, quando eles percebem que eles estão perdendo a força, quando eles estão perdendo a disposição, quando eles estão, muitas vezes já começa a aparecer pequenas lesõezinhas, sabe? Tipo, putz, hoje eu senti aqui, não foi legal, pô, tô sentindo aquela articulação. Aí, quando chega lá no extremo, a pessoa vai, opa, peraí, deixa eu dar uma recuperada, deixa eu colocar um pouquinho, mas deixa eu dar uma aliviada aqui para recuperar.
Mas normalmente o que pode estar acontecendo aqui, cara, é a não recuperação e por isso você está perdendo essa força. Mas não é que você ficou mais fraca. Eu acredito nisso, porque é inviável uma pessoa ganhar tanto peso como você relata ter ganhado e não ter perdido força. E aí, olha só que interessante, ela coloca aqui, ó, essa questão da força, você acha que a genética, além da estrutura corporal, o corpo influencia, a estrutural corporal do corpo influencia na força da pessoa. Cara, vamos considerar a genética. A força em si, ela pode ser de forma genética, de forma biomecânica, da própria motivação, isso é muito variável, isso é muito volátil assim. Então, aqui ela coloca um ponto interessante, porque mesmo quando eu estou no período menstrual, eu pelo menos consigo manter essa força e não diminuo tanto. Olha só que interessante. Dentre o período do ciclo menstrual da mulher, desde a fase inicial ali, folicular, daí a ovulatória, até a fase lútea, as oscilações hormonais, elas influenciam o humor da mulher e bem como podem influenciar a intensidade do treinamento. Então, por exemplo, quando a mulher está na fase um pouquinho antes ali, né, a fase, vamos dizer assim, a fase folicular tardia para ovulatória, onde a mulher está com mais estrogênio mais alto, ela está subindo testosterona, tende-se a ser um momento para ela treinar mais pesado. Quando ela passa essa fase, que ela está mais voltada para a fase da formação do corpo lúteo ali, que é quando ela começa a se aproximar ainda mais da TPM, mais da menstruação, a mulher geralmente fica mais sentimental, ela já baixou estrogênio, que é um hormônio muito importante para a mulher, daí ele começa a subir progesterona, e aí, quando começa a subir essa progesterona, começa a vir um pouquinho da retenção, começa a já ver as cólicas, começa a ver a indisposição, e muitas vezes, nesse momento, a mulher tende a querer pegar 1 ou 2 dias de descanso, enfim, varia de mulher para mulher. Tem mulher que não sente, tem mulher que tem, por exemplo, é, implante hormonal, faz uso contínuo de anticoncepcional ali, e você para observar que ela não sente, para ela segue normal. Tem outras que, mesmo usando um anticoncepcional, por exemplo, contínuo, ela sente que mesmo assim tem alguns períodos do mês que ela consegue treinar mais pesado. Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, né? A força. E veja só uma coisa interessante, cara. Quando a gente fala de hipertrofia, a parada principal não é que você precisa ser uma pessoa forte, você tem que ser uma pessoa que realmente gosta de treinar, que faça um bom treinamento para que você consiga sinalizar para o teu corpo uma boa hipertrofia. Mas não necessariamente que você tem que ser um basista, que você tem que ser um powerlifter, que você vai lá e precise erguer grandes cargas. Você tem que erguer uma carga suficiente para gerar estímulo suficiente no teu grupo muscular. Entende? Agora, beleza. É que um caminho para gerar hipertrofia, você vai cada vez ficando mais forte e de repente você tá erguendo grandes cargas, que se comparado com uma pessoa que está iniciando nesse projeto, você vai falar assim, opa, peraí, mas eu realmente sou mais forte, mas muitas vezes está mais tempo ali treinando e tudo mais. Entende? Então, a força para hipertrofia, ela é relativa, diferente de uma pessoa que é um powerlifting, por exemplo. Daí a mensuração da evolução dela é através da carga e não necessariamente da hipertrofia, do volume muscular. Você consegue entender essa correlação? E de fato, quando a gente envolve ciclo menstrual, pode envolver a força da mulher, mas não só a força, a disposição como um todo. Tem mulheres que reclamam de cólica, tem mulheres que reclamam de enxaqueca durante a TPM, que aí ela tem que dar um break na vida. Pô, é atestado, é tipo, realmente precisa ficar um dia ali de resguardo porque a enxaqueca foi absurdo. Isso varia de pessoa para pessoa e também se a mulher pode ter alguma patologia associada ao ciclo menstrual, por exemplo, uma endometriose, por exemplo, agora é SOMP, né, mas a antiga síndrome do ovário policístico, entende? SOP, isso varia de pessoa para pessoa, sabe? E um quinto ponto, cara, que aqui vai judiar de vocês. Olha só que interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Ah, ontem eu estava atendendo um paciente, bonitão assim. Tava atendendo um paciente, tudo mais, primeira consulta, várias dúvidas. Lá nos finalmente, cara, lá nos 47 de segundo tempo, ele fala, tá, mas e aí? Tem o dia livre? Tem a refeição livre? Tem a cervejinha?
E aí eu coloquei como quinto ponto aqui, cara, que qualquer mulher vai melhorar a resposta ao treinamento é quando você cuida da refeição livre. Então, não existe o dia inteiro livre. Isso é uma falácia. Ou talvez, nos anos 2005, 2010, talvez aí, nos anos mais próximos, os fisiculturistas ali às vezes tiram um dia livre, mas daí às vezes é depois de uma competição. Enfim, não sei. Não sei de onde vocês tiraram isso. Mas não existe o dia do lixo. Não existe o dia livre, né? Existe uma refeição livre. E para a grande maioria das mulheres, eu posso afirmar que é uma degustação livre. Não é nem a refeição, é você experimentar ali e comer pouco. Por quê? Porque normalmente, vamos pensar matematicamente, pelo saldo calórico da mulher, às vezes se eu colocar muito mais comida, a pessoa ela já tem uma taxa metabólica baixa, ela já é uma pessoa que tem a probabilidade de acumular mais gordura, o ambiente não é favorável para ela. Aí eu vou soltar essa mulher para ir para um rodízio? Não vai dar certo, cara. Entende? Eu nunca vi alguém sair ileso. Tipo um rodízio ali e falar, caramba, né? Já tá tudo certo. No outro dia sempre vai dar ruim. Agora, colocar duas fatiazinhas de pizza, um hambúrguer pequeno, enfim, né? Eu acho que ele é legal, é importante, tanto para tua fisiologia, por exemplo, se você tiver numa dieta um pouco mais restrita e tudo mais, quando você faz isso, você ativa mais o metabolismo. Tem vários relatos sobre isso, inclusive, vários artigos associando a isso, mas também pro lado psicológico, pro lado social. Cara, às vezes você tá ali, tipo, putz, cara, não aguento mais isso daqui. E você vai lá e faz uma refeição livre, dá aquele up, você consegue segurar mais uma semana aí no treinamento, mais uma semana feliz ali naquele projeto. Aí é super interessante, cara. Aí é literalmente super interessante. Mas cuidado, se você exceder na refeição livre, a probabilidade de dar ruim é muito grande. E também, olha só que interessante a pergunta do menino, né? Ele colocou pra mim assim, tá, mas eu posso distribuir a minha refeição livre? Matematicamente faz sentido na cabeça dele, mas por exemplo, né, que ele fosse fazer um churrasco. Então ele começasse, só um exemplo aleatório. Na sexta-feira, comendo a carne, aí no exemplo da carne, aí no sábado o pudim, eu dei risada na hora, né? E aí no domingo a cervejinha. Pô, cara, por mais que matematicamente você só distribuiu, não faz sentido. É melhor que você condense tudo numa refeição livre, certo? Faz muito mais sentido que você fale assim, não, vou fazer uma refeição livre. Entende? Cuidado. A refeição livre, o final de semana é o que mais quebra vocês, cara. Deixa aqui nos comentários a sua dificuldade, inclusive a dificuldade da refeição livre aí, se vocês conseguem se controlar, se o rodízio é incontrolável, deixa aí nos comentários para mim. E se você quiser que eu monte o seu treino, que eu monte a sua dieta, que eu te acompanhe semanalmente, eu recomendo entrar na minha consultoria online, o link está na descrição para você saber mais, e eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!